Se eu fosse nascer hoje, eu não existiria, porque eu sou o quinto de 7, né? Então, né? Ainda teve 2 depois de mim. Então, isso é muito importante a gente refletir. Eu estou fazendo aqui hoje um pouco, não só o papel do padre, mas o papel do homem, porque hoje ela não veio como Lupécio. Tem algumas respostas que eu estou respondendo aqui, muito por causa, assim, do lugar do Lupécio. Eu queria, porque na verdade eu estou vendo aqui os homens, eu falava isso no sábado. Nós, homens, precisamos nos converter. Homem, olha, as mulheres são muito mais sensíveis a Deus. Por isso que você vê na igreja muita mulher. Mas nós homens somos duros na queda. Nós somos duros, somos mais resistentes. Então, é muito importante a gente entender o nosso papel. Vou aqui trazer algumas questões para você. Primeiro, depois eu queria indicar que vocês pudessem ler essa encíclica, que é bem curtinha. Essa encíclica foi feita ali na década de 60. O Papa da época era o Papa Paulo VI. E naquela época tinha surgido a Revolução Sexual. Sabe o que a Revolução Sexual ensinava? Que na verdade você poderia viver uma vida sexual totalmente livre. E para que você tivesse a oportunidade de viver uma vida livre sexualmente, o que poderia barrar essa vida, entre aspas, livre? A possibilidade dos filhos. E é por isso que surgiu os contraceptivos. Aí um detalhe interessante: vocês acreditam que a Igreja Católica foi a única igreja que permaneceu com o mesmo discurso e até hoje continua com o mesmo discurso, dizendo não à contracepção, a essa vida contraceptiva? Foi a Igreja Católica. E a Igreja Católica não teve medo de se posicionar. Enquanto as igrejas da época, as diversas igrejas, as mais antigas, pularam fora, porque aderiram a uma cultura moderna. E claro, quem adere a uma cultura moderna, na modernidade, é muito mais fácil de ser aceito. Você vê aí várias igrejas aí, que os pastores são favoráveis ao aborto. Então vejam, a Igreja Católica, se você ler aqui, você vai ver esse documento como uma verdadeira profecia. A igreja dizendo: se nós abrirmos para os contraceptivos, vai se destruir as famílias, os divórcios vão crescer, o aborto vai crescer. Tudo que nós encontramos hoje, o Papa, de modo profético, falava lá na década de 60. Vejam como a igreja, ela é um sinal de Deus para nós. Como nós precisamos escutar a igreja. Eu sei que o ensinamento da igreja não é um ensinamento fácil. Aliás, tem uma frase que eu gosto muito, que o professor Felipe Aquino costuma dizer. O professor Felipe Aquino dizia, é um grande catequista, um homem de conhecimento vasto da Igreja Católica. Ele diz: o problema do homem moderno é que o homem moderno quer dar soluções fáceis para problemas difíceis. É muito fácil, você chega aqui para o jovem e diz aqui: toma aqui uma camisinha, pode viver a sua vida do jeito que você quiser. O que é que você está ensinando para esse jovem? Que na verdade ele pode usar a mulher. E o que você acha que esse jovem vai viver a vida dele toda? Usando a mulher, inclusive a esposa. Aliás, na teologia do corpo tem um detalhe interessante, e queria aqui passar depois para elas, um detalhe interessante. Quem conhece aqui a teologia do corpo? Pouquíssimas pessoas. Justamente as catequeses do Papa São João Paulo II, logo no início do pontificado dele. Foram 5 anos dedicados à teologia do corpo. O segundo ciclo, o Papa vai falar sobre aquele texto do capítulo 5, versículo 27 e 28, que ele fala sobre o homem que olha com olhar libidinoso para a mulher comete um ato de pecado. E por que ele comete um ato de pecado? Você fala: padre, mas é difícil, né? É difícil, nós homens somos visuais. Como nós vamos viver? Passa uma mulher atraente,
uma mulher bonita na minha frente, como é que eu vou ser capaz de viver a castidade? O que é que o Papa está dizendo? O que Jesus quis dizer? Que na verdade, o adultério começa aqui, ó. O adultério começa no coração do homem. No coração do homem. E é por isso que antes de qualquer adultério físico acontecer, existiu o progresso. Houve um progresso de um contato, terminou no ato. Então, no coração. E o Papa vai aprofundar ainda mais, vai dizer: você sabia que você poderia tornar a sua esposa um objeto? Padre, mas é minha esposa. Eu não posso ter um ato sexual nem com a minha esposa. Pode, mas não se esqueça, ela é sujeito, como você é sujeito. Vejam, o Papa vai falar, aqui finalizo, e é muito bonito, quando Tobit vai se unir a Sara, sua esposa, antes do ato conjugal, como o Tobit olha para Sara? Minha irmã. Quem está do seu lado sabe quem é? A sua irmã. Aquela que Deus criou para que você pudesse cuidar e santificar. E eu digo mesmo das mulheres, viu? Estou falando dos homens aqui porque eu estou querendo quebrar o coração dos homens, que são duros, né? Nós temos o coração duro. Então vejam, minha irmã, ou seja, querido irmão, entenda, do teu lado existe alguém que é filha de Deus. Esposa, do teu lado tem alguém que é filho de Deus. Não se esqueçam da dignidade da pessoa que está ao seu lado. E adicionando também isso, né? Na Humana Vita, o Papa Paulo VI também complementa sobre essa questão, padre, que a observância dos ritmos biológicos, são palavras do nosso Papa, será a resposta para as famílias, será a resposta para os casais que tantos almejam esse planejamento familiar, a paternidade responsável. Gente, esse Papa não sabia de Billings, ele talvez até, será que ele já ouvia ali do Dr. John Billings? Sim, Logo depois ele teve audiência, mas talvez ali nessa discussão e colocação de texto, ele não imaginava que, observando os ritmos biológicos da mulher, os momentos de fertilidade, ele colocou ali, foi alto mesmo do Espírito Santo que ele ouviu, gente. Então, nos abramos a essa leitura, convido muito também vocês, junto com o padre, a essa leitura, porque simples, numa noite, vocês possam ser convencidos pelo Papa e tal, não por nós, né, padre? Para estar olhando para os ritmos biológicos, né? Essa percepção de fertilidade. E aí, quando o padre fala isso também, do que ele citou, eu aqui adiciono a questão das mulheres protegendo o seu esposo, protegendo a sua família, se protegendo, também busque corretamente, busque assim, correndo o método natural, porque olha a porta para a infidelidade, olha essa porta para a objetificação. Gente, método contraceptivo que Billings nunca vai ser, ele objetifica a mulher. Ele faz da mulher ser algo que ela não é, que é objeto. E também faz do homem ser algo que ele não é. Essa função reprodutiva é própria do homem. Nós mulheres nascemos, até as religiosas têm um período de fertilidade, até as religiosas fazem essa percepção de que no momento do ciclo dela é importante ela estar no auge para a ovulação, ela está naquela abertura espiritual maior. Até as religiosas celibatárias têm essa consciência, e quando elas muito maduras falam em consulta: doutora, eu sei até o dia que eu estou ovulando, porque eu me percebo em abertura espiritual melhor, eu me percebo na abertura familiar, abertura entre irmãs. Então, esse olhar para a fertilidade, ele não é só resposta para o casal, gente, é resposta para o mundo. E nós precisamos colocar isso em meio, sim, a comunidades católicas. Eu já fui T3 da Aliança até 2022, antes do meu desligamento. E eu digo, e me sinto muito à vontade de falar entre vocês aqui, tá certo? Que dentro do Shalom eu conheci a Humana Vita, outras encíclicas também. E dentro do Shalom eu conheci que esse amor de Deus, ele é verdade, essa dignidade do homem é verdade na nossa vida. E também outra encíclica que eu convido a vocês,
essa Amoris Laetitia, Papa Francisco, no capítulo 8, ele coloca e confirma tudo que Papa Paulo VI falou. 8 foi 18, Padre, você ainda assim, nessa Amoris Laetitia tem no capítulo 8 e 18. Pronto, bem. Gente, tem um capítulo que ele confirma tudo que Papa Paulo VI falou lá na década de 60. Então não é longe, então não é lá da revolução sexual, é novo isso. Papa Francisco vem nos alertar dessa importância do que Papa Paulo VI falou lá atrás, confirmando numa encíclica bem jovem, numa exortação apostólica, desculpa. E leamos, colocamos isso no dia a dia para que essa vida espiritual também seja frutuosa, inclusive dentro da família. E para a gente amarrar um pouco nossa conversa, né? Dando um tom de finalização, mas que ainda tem espaço para vocês tirarem dúvida. Alguém já tem alguma dúvida agora que queira conversar assim? Não, né? Eu vou depois dar meu número de contato como essa via para vocês irem no meu privado, tirar a dúvida, passar a dúvida. E aí a gente vai conversar com eles o que eu não souber, o que vou passando para outras pessoas também, vou direcionando essas dúvidas e me comprometo de passar para vocês essa resposta. Você não vai ficar sem resposta. Então é uma chance de vir e tirar a dúvida assim no privado, certo? E aí assim, a outra pergunta, que eu sei que vocês estão falando assim, mas esse bilis aí não é para mim, porque é uma coisa assim muito difícil, é muito nome difícil. Tem que se conhecer, é tudo ao mesmo tempo, conhecer palavra nova, o meu ciclo, observar, convencer o marido, convencer meu coração, é muito movimento na alma. Mas é até um dos brindes para vocês. A Lucinha sabe falar bem legal disso. Existe uma santa da atualidade que vivenciou esse movimento de divulgação do bilis, porque ela também acreditava que era um caminho de salvação para os casais, para as mulheres, para os jovens também, né? Que essa santa nossa é a Santa Teresa de Calcutá. E ela dizia do tempo dela, Lúcia, conta aí a história dela, Lúcia. Tu sabe falar melhor. Houve uma campanha de esterilização em massa na Índia, porque diziam que os pobres se reproduziam como ratos. E aí precisava esterilizar. E aquilo não era voluntário, todos os casais deveriam ser esterilizados. E Madre Teresa de Calcutá, que era uma visionária, uma mulher de Deus, e que conhecia o método Bilis, porque o Dr. John Bilis percorreu o mundo inteiro, inclusive conheceu a Madre, né, Teresa, e ela pediu ao governo um tempo para ensinar os casais, né, o método de ovulação Bilis. E o governo, diante, né, da eficácia, concedeu esses casais uma carteirinha, onde dizia, nesses não toquem. E aqueles casais foram, como é que se diz, poupados da esterilização por essa interferência de Madre Teresa de Calcutá. Então, gente, era na Índia, né? Pobres, e Madre Teresa não teve medo de se colocar ali a favor daquele povo, né? Para livrá-los daquela terrível imposição estatal, né? Então nós ainda temos a liberdade no nosso país, né? Podemos ter quantos filhos que nós quisermos, porém nós temos também um controle que seja de forma, né, sutil, porque é um controle de mentalidade, onde as pessoas, quando vê alguém, o quinto filho, quer dizer que aquela família é doida. Quanto eu ouvi, né, quando eu estava grávida da minha quarta filha, se era um bilinguinho, né? Eu digo, não, ela é filha do meu marido mesmo, né? As pessoas querem ridicularizar até a opção que nós fazemos por Deus, né? Então, assim, não tenham medo. Eu queria complementar só a questão aqui dos homens, né? Para a gente entender um pouquinho. Eu acho importante a gente, porque a gente às vezes fala e alguns que não conhecem,
Nós somos diferentes dos homens. Nós, mulheres, somos diferentes. Vocês, homens, os hormônios de vocês, ó, é tudo assim, ó, bem direitinho, né? Uma fertilidade linear. Vocês não têm altos e baixos. Nós somos verdadeiras, né? Montanha-russa, né? Nossos hormônios são baixinhos e aquilo interfere sim também no humor, a forma de como tratar uns com os outros, o relacionamento. Aí tem dias que nós estamos com os hormônios em alta e estamos abertos, né? Felizes, conversadeiras, amorosas. Existe tudo isso. Então, homens, vocês têm que conhecer as mulheres de vocês, né? E fazer com que nesses dias da baixa hormonal vocês sejam mais homens. Porque vai chegar um tempo, depois dessas ondas, que as mulheres voltam a ficar igual a vocês. Tudo igualzinho, né? Linear. E o desejo, a libido, elas não vão ficar tão aflorados. Então, se vocês agora, na fase fértil, vocês forem exercitando o namoro, as preliminares, o ato conjugal precisa ser vivenciado desde o bom dia. Né? A mulher é diferente do homem, ela precisa de estímulo. O homem não, chegou, olhou para a mulher, bora mulher, ali, pum, pá, pum, acabou, dormiu, tchau. É assim, o homem é assim. O professor Felipe Aquino compara no livro que ele fala da vida sexual, ele diz, né, que o homem é como o fogão elétrico, né, que a chama é ligeira, e a mulher é como uma churrasqueira, né, que tem todo um processo. Então, maridos, aprendam o processo a namorar mais, porque não existe mulher fria, existe mulher mal amada, mal preparada. Se você está encontrando uma mulher que está lhe rejeitando, converse com ela. O não vira um sim. Vai depender de vocês. Cadê vocês? Cadê os homens? Cadê os homens que namoravam? Que para ele se encontrar com a mulher, se perfumava. Hoje em dia está tudo fedorento na cama, com a barba por tirar, né? Com as cuecas rasgadas, sei lá. Se ajeita, tome banho, né? Escova o dente, faça barba. É isso. Isso é preparo. É o mínimo, né? É preparo. A mulher também, pelo amor de Deus, a mulher fedorenta ninguém aguenta. O homem até aguenta, porque o homem é tão assim, né? Que às vezes até se esquece do cheiro. Mas é importante a gente se preparar. O Billy é tão maravilhoso. Quando o homem entende que hoje pode, ele não vai fazer raiva pra tua mulher hoje, porque hoje pode. Ele vai te tratar assim, uma seda, meu amor, você tá tão linda. Cadê o gráfico? O gráfico tá tudo ótimo. Mulher inteligente, usa o bis. Porque o marido vai conquistar você. E não vai ser a conquista só dos primeiros anos, não. Eu tenho 38 anos de casada. Meu marido ainda me conquista. E a gente ainda é apaixonada. Eu quero que vocês sejam também. Que eu acho que daqui, eu sou a mais velha de tudinho, né? Posso dizer, de cadeira, né? Porque nenhum aqui eu acho que tem esse tanto de casado, né? E um ato conjugal, viu, né? Olhando pro outro, sentado na mãozinha, fazendo crochê. Uma coisa interessante que ela estava falando, e é importante a gente falar, tem uma parte do livro Amor e Responsabilidade. Esses livros que nós estamos falando aqui, vocês precisam adquirir, tá certo? Adquirir, porque a gente precisa compreender as coisas. Só estudando a gente compreende. Vocês acreditam? Porque a gente às vezes pensa que a igreja, e quantas vezes a gente escuta as pessoas falando assim, a igreja ela é contrária ao sexo. Não. A igreja é favorável ao sexo. Agora, o sexo dentro do projeto divino. Vocês sabiam que o Papa, no livro Amor e Responsabilidade, eu até trouxe, não está aqui não. O Papa vai falar sobre o homem, quem é um homem virtuoso. Preste atenção quem é um homem virtuoso. O homem virtuoso, o homem chega facilmente ao orgasmo, sim ou não? Sim ou não? Sim. O Papa vai falar o homem virtuoso. O homem virtuoso é o homem altruísta. O termo altruísta, ou seja, o homem virtuoso é aquele que sabe muito bem que o ato conjugal não é o momento dele, é o momento dos dois. E porque é o momento dos dois, com tudo aquilo que foi dito aqui pela Lucinha,
que o ato conjugal começa pela manhã, com um beijo que você dá, com uma palavra que você diz para tua esposa, porque o homem muitas vezes acha que o ato sexual é à noite. Não, é o dia inteiro você prepara o seu ato conjugal. Mas veja, se você é um homem virtuoso e tem espiritualidade mesmo, reza, homem casto, homem de Deus, você vai levar sua esposa a ter o orgasmo contigo. O orgasmo não é um problema no ato sexual do casal. Sabe qual é o problema? O problema é a gente, na verdade, fazer do sexo um momento hedonista. O sexo pelo prazer. O prazer pelo prazer. Não, isso aí é contrário à vontade de Deus. Mas quando você é um homem virtuoso, você prepara a tua esposa para que ela também possa viver aquele momento e não seja um momento somente seu. A frigidez, nesse livro que o Papa vai falar, a feminina, tem a ver com isso. Por isso que a mulher muitas vezes até diz que está com dor de cabeça, está assim, está assado, faz isso, faz aquilo. Por quê? Porque ela na verdade tem dificuldade de ter a relação conjugal contigo. Porque normalmente é um momento, você faz o ato conjugal, um momento seu e não do casal. Pronto, então tá todo mundo assim, ó. Mas vai dar certo. Certo? As perguntas que eu vi aqui, a gente respondeu todas. Eu acho que só não a diferença entre o mob e a tabelinha, mas aí é muito simples, já foi dito pela doutora, inclusive, só faltou usar esses termos mesmo, dizer que há diferença, a tabelinha a gente não usa mais. A tabelinha é para uma mulher que tem um ciclo muito regular, que qualquer coisa que escapar vai sair do objetivo do casal. Então usa o mob, que é mais seguro, que adequa a todos os ciclos, a todas as irregularidades. Mesmo dentro da irregularidade perfeita de um ciclo, o método ginocrinal, que é da tabelinha, ele tem até 75% de eficácia. Porque se você já teve os seus ciclos 6 últimos, né, que faz o cálculo estimando o próximo período fértil, você não tem a certeza que o seu próximo ciclo vai ser tão regular quanto os 6 últimos. Sim. Então, mesmo nos ciclos regulares, ali bem certinho, que a paciente diz assim, olha, eu sei até o dia próximo, o ginocrinal ou tabelinha, eu não recomendo, eu recomendo o BIS, tá certo? Pronto. E aí, pronto, as outras perguntas nós respondemos. Meu telefone, anota aí, quem quiser fazer as dúvidas. 859 9910 8899. É difícil. 9910 8899. Aí o que eu não souber, eu vou direcionando para vou perturbar todo mundo, mas vai ficar ninguém sem resposta. Aí o sorteio. Já que você está dando o número de telefone, eu queria dar aqui a página que nós temos no Instagram. Né? Nós somos responsáveis pelo Regional Nordeste. Nós temos um Instagram que se chama Semplafan Nordeste. Sigam, curtam, compartilhem. Sim, né? E lá a gente sempre está postando coisas importantes. É CENPLAFAM Nordeste. E pronto. E o canal do YouTube do Padre Clédson, muito conteúdo essencial para a vida matrimonial, para os casais, teologia do corpo. Ele começou a falar aqui, tem uma playlist que eu já boto o fone aqui. Bora lá, padre. Ele começa lá, antropologia, opa, padre, mais devagar. Ele, calma, que eu vou só dar os conceitos iniciais. Ele disse, padre, obrigada, só os iniciais. Né? Esse canal ele surgiu no período da pandemia, quando a gente estava em casa, e aí a gente, se eu ficasse em casa sem fazer nada, eu acho que ia ter um troço, né? Como todo mundo aqui. Então, Deus me inspirou a fazer esse canal. Tem lá nesse canal tem quase 500 vídeos. Tem dois cursos. O primeiro mesmo que iniciou o canal, que é o curso Introdução à Teologia do Corpo, que é assim, eu fiz em módulos,
E tem um legal para as mulheres, viu? Que eu fiz pensando justamente nas mulheres. Meu corpo, suas regras. Não meu corpo, minhas regras. É diferente, meu corpo, suas regras. Ou seja, na verdade, o nosso corpo, ele tem algo constitutivo. Nele existe algo constitutivo. Não sou eu que escolho as regras, como as feministas muitas vezes dizem. Na verdade, eu sou, na verdade, o que Deus criou para que eu seja. E essa foi a finalidade de criar esse curso. E tantos outros vídeos e temas que a gente aborda, inclusive essa formação de hoje, eu vou depois subir para o canal. Se vocês quiserem depois assistirem e divulgarem, será muito bom. O Instagram também é a doutora Clara Maria. Pode seguir. Clara Maria Carvalho. Pesado, não? Vamos aqui para o sorteio. Doutor Padre, escolhe aí o número de 1 a 66. 1 a 66. 1 a 66.